O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu formou. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu. E foi pra te adorar que pôs em mim teu respirar. Eternamente cantarei os teus louvores. Meu coração exulta ao ver tuas maravilhas. Com todo ser declara em terra e céus teu nome, e entronizado seja em meio ao teu povo.
ao Senhor em todo tempo, o seu canto em minha boca está. A minha alma se gloriará no Senhor. Engrandecei a Deus comigo, provai e vê o quanto Ele é bom. Feliz é o homem que confia no Senhor. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Coloco em Ti os meus anseios, pois sei que tens o melhor para mim. E mesmo sem saída, sei que Tu és por mim. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Sempre te amarei. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me dos meus temores. Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos reunidos para celebrar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos, a se concentrar no culto que iremos prestar ao Senhor, que você já derrame o seu coração diante da presença do Senhor. Diga aí: Senhor, fala poderosamente comigo neste momento. E que o Senhor receba a nossa adoração com cheiro suave. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por esse privilégio, mais uma vez, onde juntos, como um corpo, nós podemos nos reunir e bendizer o Teu santo nome. E que o Senhor se agrade com o louvor do Teu povo. Que o Senhor se agrade com a adoração do Teu povo. Que possamos Te louvar em espírito e em verdade, com consciência, rendidos diante do Teu altar. É isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar.
louvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Sim, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Jesus é tudo para nós. Que isso que acabamos de cantar seja de fato a nossa verdade. Que Jesus seja o suficiente para nós. Que não possamos buscar em nenhuma outra coisa a solução, a resposta para os nossos problemas, mas que possamos apenas em Jesus descansar o nosso coração, ciente de que dele virá a nossa resposta, o nosso consolo. Jesus é tudo para nós. Por isso temos motivos de sobra para estarmos contentes e gratos com esse Senhor Jesus. Temos motivos de sobra para louvar e bendizer ao nosso Senhor Jesus, porque a nossa fé não deve estar baseada nas circunstâncias, não deve ser uma fé circunstancial, mas a nossa fé deve estar baseada naquele que é a nossa rocha, no nosso Senhor Jesus. Porque aí o vento da adversidade pode vir, o vento da dúvida pode vir, se estivermos alicerçados na nossa rocha que é Jesus, nós prevaleceremos de pé. Por isso eu te convido a render neste momento a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, com coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Faça isso com alegria neste momento, enquanto cantamos essa canção sobre gratidão ao nosso Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Obrigado, Jesus. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Você pode dizer: Jesus Cristo será sempre minha canção. Pela tua graça, pelo teu amor, somos gratos, pois tu és vida em nós. Aleluia, Tu és digno de tudo, Senhor. Somos gratos a Ti. Nós estamos aqui para Te adorar. Viemos para Te adorar, Senhor, pois amamos a Tua presença, amamos os Teus átrios, amamos estar em Tua casa, amamos a Ti, Jesus. A terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, eu vim para dizer que te amo, ó Pai, e és tudo para mim. E eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Exaltamos o teu santo nome, Senhor. Nos rendemos a ti, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és Deus amoroso. Tu és Deus compassivo. Tu és Deus poderoso, justo juiz. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Pai. E nós te adoramos, não apenas em palavras, mas com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. E que a nossa fé continue a crescer à medida em que o contemplamos. À medida em que o contemplamos na tua palavra. À medida em que o contemplamos nas experiências em que vivemos contigo. Que o nosso coração cada vez mais aprenda a viver descansando e confiando num Deus que nunca falha, num Deus que é fiel, num Deus que permanece, num Deus que nos ama e num Deus que em breve voltará para nos fazer habitar com Ele eternamente. E essa é a nossa esperança. É isso que tanto anelamos e aguardamos, Senhor. E que o nosso coração nunca perca essa esperança. Continua a falar conosco, ó Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Que grande alegria poder chegar no final do ano olhando para a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais com ela e fazendo um pouquinho de uma análise em nossa vida, em nossos corações, sobre o que ela representa para nós, como estamos sendo dirigidos a ela. E não é incomum a gente chegar no final do ano e olhar para trás e ver muitas alegrias, conquistas, mas também lutas, cansaços, como se a gente estivesse passando por um exílio, fora de um propósito pelo qual Deus determinou. E é com base nesse ponto que eu queria trazer uma mensagem ao nosso coração que Deus tem direcionado sobre quem é esse Deus que vem ao nosso encontro, que nos consola, nos fortalece, nos encoraja. E queria que você, nesse momento, entendesse que mesmo que nos afastemos, mesmo que a gente tome decisões, Deus, Ele é sempre fiel, está sempre conosco. Ele nunca perde o controle. Ele nunca sai nada do controle dele. E que essa reflexão possa nos alinhar segundo o propósito dele. Eu queria começar orando e te convido a se concentrar na presença de Deus agora. Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade onde a sua palavra, Deus, aquilo que o Senhor inspirou para nós, ó Pai, tem
a oportunidade, ó Pai, de nos fortalecer, de nos transformar. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor conduza por esse texto e que a gente seja fortalecido, ó Pai, renovado, consolado pelo Senhor. Mesmo com o nosso próprio distanciamento, ó Deus, que a gente possa sair daqui, ó Deus, mais fortes e perseverantes no Senhor, ó Pai. Obrigado por sua palavra e que o Senhor nos direcione com a sua graça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto que a gente vai estudar será o livro de Isaías, capítulo 40. O livro de Isaías é um dos maiores livros proféticos da Bíblia. Ele é escrito pelo profeta Isaías, principalmente, e combina em Deus ali, através da palavra de Deus, juízo, salvação e uma esperança futura. Deus é santo de Israel. Ele julga o pecado, mas também salva, restaura e promete um Messias que trará a redenção ao mundo. Interessante que no final do ano, por mais que o comércio ele evidencie muitos presentes, as festividades, todo ano temos a oportunidade de lembrar aquele menino que nasceu, o Cristo, que nasceu numa manjedoura de uma forma tão simples, mas que transformou e renovou e nos deu um novo sentido de vida, um novo propósito. E Isaías ele vai falar desde a ausência do povo, da presença de Deus, do propósito de Deus, até o período onde Deus disciplina, cuida e trata do povo, e ele nos dá um vislumbre de Cristo Jesus lá no Antigo Testamento mesmo, quando Cristo ainda não era visto e era só uma promessa de Deus. Então o livro de Isaías ele vai falar um pouco sobre o juízo de Deus. Dos primeiros 39 capítulos, vai falar que Israel, o povo de Deus, escolhido por Deus, havia se afastado de Deus, com injustiças, idolatria e uma corrupção do coração deles diante do que Deus planejou para eles. Deus ele anuncia nesses capítulos um julgamento através das nações inimigas, especialmente da Síria, e mesmo no juízo, há convites de arrependimento e sinais de livramento. Deus não desamparou o povo no meio desse juízo. E os capítulos históricos mostram a fé do rei Ezequias e a libertação de Jerusalém. Então esses capítulos eles vão falar um pouquinho sobre esse afastamento, sobre o julgamento de Deus. O capítulo 40 que vamos ler, ele já entra na segunda parte desse livro, onde Deus traz um consolo e uma promessa de libertação. Mesmo em meio ao sofrimento, ao exílio, a um período de escravidão e de muito desassossego, Deus promete libertar o seu povo do exílio da Babilônia. Ele afirma em sua soberania, sua soberania sobre as nações da história e apresenta o servo sofredor, a figura do Messias que padecerá pelos nossos pecados e pelos pecados do povo daquela época. E no final, os versículos finais, os 10 versículos finais desse grande livro do profeta Isaías, fala sobre a restauração que vai além do retorno físico do exílio, além da libertação desse exílio. Promete um novo céu, uma nova terra, mostra a inclusão das nações na adoração do Deus verdadeiro e finaliza com o contraste entre a salvação dos justos e a condenação dos rebeldes. Então é um livro muito completo, que ele vai falar dessa esperança, mas o que isso tem a ver com o final do ano? O que isso tem a ver com o cansaço? Esse vislumbre que Isaías vai falar, ele vai mostrar em 3 paralelos que o povo ele sofreu e ele sofre porque ele está distante de Deus. Deus, mesmo em meio à disciplina, ele consola, ele traz de volta e ele abre os olhos do povo. E para além do que vemos e conseguimos perceber, Deus ele trará algo muito sublime, muito maior do que conseguimos ver. Mas esse algo melhor está em Cristo Jesus, que fortalece, traz consolo e nos renova a cada dia. Então, o primeiro versículo de Isaías 40, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Fale ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou e que a iniquidade está perdoada
e o que já recebeu em dobro e o que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, Deus ele já está pré-anunciando, mesmo em meio ao exílio, não temam. Vocês estão passando por esse sofrimento, mas esse sofrimento já foi decretado um término para ele. Já se findou e já existe uma esperança muito além do que vocês podem ver. Então, consolem o meu povo. Isaías 53, ele vai dizer, a resposta vai estar lá em Isaías 53, alguns capítulos à frente. Ele vai dizer assim: quem creu em nossa pregação, versículo 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas como o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito justiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele dera sua própria alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então o servo sofredor leva sobre si a culpa de todo o povo, todo o peso do pecado ele levou sobre si. Quem é esse servo sofredor? Pré-anunciado desde Isaías. É Cristo Jesus, aquele que todo ano temos a oportunidade de ver a promessa se cumprindo e sendo relembrada pelo nascimento de Cristo. E tantas profecias anunciavam como seria o nascimento de Cristo. Vemos também, mais adiante, em outra data festiva, a morte e ressurreição de Cristo na Páscoa. E essa é uma grande oportunidade para a gente entender e descentralizar o nosso coração em nós mesmos. Lembrar que as nossas transgressões, elas foram curadas e elas foram perdoadas em Cristo, e existe um renovo, como de uma raiz de uma terra seca, pelo fruto do trabalho de Cristo. O servo sofredor, ele nos permite esse renovo. Ele nos permite contemplar uma nova vida. Então, no Natal, a gente celebra, e no final do ano celebramos o início desse cumprimento. O Filho que nasceu em Belém para morrer no Gólgota, para ressuscitar em glória. E a minha pergunta é, carregamos que culpa hoje? Você está carregando alguma culpa? Culpa pelo quê? Em Cristo você tem um perdão completo de toda a sua culpa.
se sente indigno, o que Satanás ele coloca na sua mente que te faz parecer indigno? Você já se rendeu aos pés de Jesus? Ele é o seu Senhor, esse sacrifício foi por você, foi por todo aquele que crê que Ele é Senhor sobre sua vida. Sente que deve algo que nunca conseguirá pagar? Aqui a gente tem um renovo, a gente tem uma constatação que Cristo já pagou. O consolo começa na cruz e nasceu numa manjedoura. Então, nesse final de ano, por mais que a gente fique tão distraído com tantas coisas, que a gente volte os nossos olhos para o real significado do que é a manjedoura, do que é aquele menino que nasceu. E o governo está sobre os seus ombros, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como alguém deve uma dívida impagável e de repente alguém vem e paga tudo? Como Cristo fez isso por nós? Ele fez isso numa cruz. Então, como isso muda como encaramos o nosso amo quando chegamos no final do ano? Isso deve gerar no nosso coração um sentimento de gratidão e não de condenação. Um sentimento de que existe um fardo que já foi tirado de nós. Embora insistimos em carregar, esse fardo não está mais sobre nós. E a continuação do texto de Isaías 40, versículo 6 até o 11, ele vai dizer assim: uma voz diz, proclame, e alguém perguntará, que hei de proclamar? Toda a humanidade é Eva com a sua glória. Ou seja, a nossa glória não é nada. E como a flor do campo, a erva seca e as flores caem, soprando-lhe nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba no alto do monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz firmemente, levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá, eis aí está o Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os carregará no colo, e as que amamentam ele guiará mansamente. Então, prepare o caminho do Senhor, permitam que Ele venha sobre sua vida, permita que Ele seja o seu bom pastor, que Ele te pegue no colo. João Batista, séculos depois, cumpriria isso. Ou seja, Deus não apenas promete consolo, Ele vem pessoalmente consolar. Então, quando Jesus ele vem, João Batista anuncia, olhe, prepare um caminho, eis que vem o Messias. E a gente acompanha e sabe, no texto de João, todo o desenrolar dessa história em Cristo Jesus. Toda carne é erva, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Quantas vezes colocamos toda a nossa esperança e o peso da nossa vida em metas, carreiras, posses, sonhos que não se cumpriram em 2024, não se cumpriram em 2025 e continuamos carregando esse peso sobre nós. E até nós mesmos nos pesamos e vemos a nossa vida como um peso, como um fardo. Mas a palavra de Deus permanece, a glória de Deus permanece, a esperança em Cristo permanece. Muitas vezes Deus ele quer somente que você descanse nele e contemple um pouco mais dele do que você faça tantas coisas sem sentido e por si próprio. O povo de Israel, em Isaías 40, ele começou a adorar ídolos, ele começou a adorar falsos deuses, tentar buscar algo por si próprio, sem entender o que eles já tinham em Deus, sem contemplar o que eles já tinham em Deus. E mais para o final eu vou relembrar um pouco de qual deveria ser a essência do nosso Natal. O que já temos, seja você uma mãe solteira, seja você com uma família completa, seja
com uma casa, um teto sobre a cabeça, o quanto você tem contemplado e agradecido. Recentemente passa uma celebração importante, que é o culto de ação de graças. Por mais que não é um culto tão claro em nossa cultura e vem de uma cultura norte-americana, mas deveria ser um marco na nossa fé, um culto onde a gente agradece aqueles que nos cercam, aqueles que caminham conosco, os frutos do nosso trabalho ao Senhor e consagramos ao Senhor, abençoamos outros. Deus, ele tem cuidado de nós. Tem uma ilustração de Agostinho que diz assim: Agostinho procurou Deus na criação, mas tudo dizia: não somos Deus. Não, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Foi Ele quem me criou. Então, embora a gente busque sentido em tantas coisas, a gente busque se completar em tantas coisas, o sentido não está em ter coisas, em conquistar, em fazer coisas, mas em contemplar a Deus em tudo que fazemos e no que fazemos. A continuação desse texto, ele vai falar sobre o renovo de Deus diante da grandeza de Deus. E o sentido de todas as coisas, ele vem de um Deus que está sobre todas as coisas. E esse segundo terço do capítulo 40, ele vai falar muito de quem é Deus, da exaltação de Deus. Então, Isaías 40, 12, ele vai dizer assim: quem na concha da sua mão mediu as águas, e quem tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Aos nossos olhos isso é incompreensível. Como se pode medir? Como se pode pesar os montes? É grande demais para que minha mente consiga compreender. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi seu conselheiro e ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a verdadeira justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Muitas vezes a gente se valoriza e se vangloria tanto da nossa mente, da nossa expertise, do nosso conhecimento. Julgamos, temos opiniões muito bem estabelecidas, mas se nos deleitarmos em Deus, se submetermos o nosso conhecimento e a nossa compreensão, pararmos um pouco, entendemos que isso vem de Deus e Ele controla, Ele direciona a nossa mente, talvez andemos muito menos ansiosos, talvez sejamos renovados pela mente e pela consciência dele, pela justiça dele. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse um pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera como menos do que nada, como um vácuo. E com quem vocês querem comparar a Deus? Com imagens que vocês podem confrontar? Quanto à imagem, ela está moldada por um artífice. Depois, os ouríveis a revestem de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre não pode fazer tal oferta. Escolhe a madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e que os desenrola como tenda para neles habitar.
É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já secaram quando num sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Se conseguíssemos mensurar a profundidade do que esse texto está lendo, eu sei que muitas vezes pecamos por não conhecer as Escrituras, mas quantas vezes pecamos por não refletir e compreendê-la? Quem é Deus para você? Qual é a profundidade do conhecimento de Deus sobre a sua mente, sobre o seu coração? Quando a gente fala de céus, de terra, de que Deus está sentado sobre a cúpula do universo, sobre ele reduzir autoridades, líderes, como o nosso coração ele fica ansioso com tão pouco, seja com política, com uma estabilidade financeira, seja com metas e anseios do nosso coração que nunca serão supridos. Essa época é uma época de contemplação, é uma época de colocar todo o nosso ano, tudo que foi em vão, colocar diante de Deus e falar: Deus, realinha esse propósito. Deus, não me permita caminhar sozinho, não me permita caminhar como um exilado fora do seu propósito, como uma pessoa que acha que por tanto fazer será completo, mas que todo o fruto do nosso trabalho seja contemplado no Senhor. O texto ele vai concluir aqui, versículo 20. Com quem vocês vão me comparar? Com quem serei igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido a Deus? Será que essa já foi uma afirmação dos seus lábios esse ano? Será que você já se colocou numa situação de angústia ou de questionar a Deus porque as coisas não se completam ou não se realizam de uma forma tão evidente na sua vida? Versículo 28. Será que você não sabe e nem ouviu que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as suas forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Seria um exagero nos apoiarmos em nossa própria força e entendimento. Aqui, se a gente for estudar a visão da águia, a águia ela tem um voo muito alto e muito distante. Ela não precisa, como um beija-flor, bater muitas asas, mas ela, com batidas de asas constantes, ela vai flutuando, ela vai voando sobre o céu, sendo conduzida pelos ventos, sendo conduzida pela força que é em Deus. Então, o primeiro voo da águia, ele mostra que eu consigo, com muito menos esforço, aproveitar daquilo que Deus está me dando, o vento e a grandeza daquilo que eu tenho sobre mim, para ir mais longe sem me cansar tanto. A visão da águia, ela consegue ver algo tão amplo, tão grande, a tanta distância, mas focar a 1 quilômetro de distância em um alvo e dar um voo rasante e penetrar esse alvo, essa presa, essa caça. Da mesma forma, as circunstâncias ao nosso redor, elas se parecem tão grandes,
E numa perspectiva tão ampla, parece que muitas coisas sobrevêm sobre nós. Mas Deus, muitas vezes, Ele quer que a gente foque na presença dEle. Ele quer que a gente foque naquilo que Ele quer trabalhar no nosso coração naquele momento. E não em tudo ao nosso redor, porque tudo está sendo guardado, está sob o controle dEle. Mas que o nosso coração Ele possa entregar tudo ao Senhor e permitir que Ele nos direcione no foco exato. Então, os que esperam no Senhor, eu não preciso me cansar, me fadigar, porque eu espero no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, Isaías ele vai fazer perguntas retóricas. Quem mediu as águas com o punho? Quem pesou os montes? Quem ensinou o Espírito do Senhor? E a resposta é ninguém. Nenhuma adoração humana o surpreende. Versículo 16. Toda a criação seria o sacrifício suficiente. Por isso, ele enviou Cristo, o sacrifício perfeito. Líderes passam, governos caem, economias oscilam, os anos mudam, mas Deus permanece para sempre. Problema humano, versículo 27. Muitas vezes dizemos como Israel, Deus não ouve o meu caminho. Mas Isaías responde no versículo 30. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. E uma aplicação e mais uma pergunta. Está cansado deste ano? Frustrado? Exausto emocionalmente? Inseguro com o que virá em 2026? Deus renova suas forças para quem espera nele. E a conclusão disso tudo é que Isaías nos aponta para um Deus que consola, carrega, renova, governa o nosso coração e vem ao encontro do seu povo. Mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio à dificuldade, Deus, ele vai falar, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Compreenda que não é para a gente viver mais nesse fardo, nesse peso. Deleite-se em Deus. Paulo aponta para um Deus que enche de gozo e paz o nosso coração. O texto de Romanos 15, 13, ele vai dizer assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Como que Deus enche o nosso coração de esperança, alegria e paz? Na fé que nós temos, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o consolador, é aquele que nos orienta, aquele que nos dá sabedoria. Então que a gente seja renovado, que ele encha o nosso coração de gozo, de paz, que faça transbordar essa esperança em nós. E nesse contemplar desse menino que nos nasceu, do Cristo que veio ao mundo e completou a nossa alegria, que hoje nos deleitamos e vivemos nele, somos renovados, somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Que a gente lembre que ele veio, habitou entre nós, viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós, para que a gente tivesse vida e vida abundante. E voltará para nos buscar, para completar uma vida eterna ao lado do Pai. Então, algumas recomendações finais. Receba o consolo de Cristo, porque a sua culpa já foi paga. Não termine esse ano com esse peso ou esgotado, mas ainda é tempo de você trazer a presença de Deus para o seu coração, reorganizar, realinhar a presença do Senhor no seu coração, trazer a sua família para perto, para uma mesa. Quantas vezes a gente trabalha por nós mesmos e a gente sacrifica o essencial, o verdadeiro sentido da nossa vida, que é
contemplar a Deus em todas as esferas da nossa vida, seja em uma boa refeição, seja com os nossos filhos, seja ensinando os nossos filhos no caminho que devem andar, seja santificando o nosso lar com o lavar regenerador da palavra, cuidando da nossa esposa. Mas quantas vezes a gente caminha só, como um exilado, escravizado, e deixamos de ver Deus nos conduzindo em todas essas áreas. Então, volte a Deus, peça orientação a Ele, permita que antes do Natal, antes dessa grande celebração, onde celebraremos Cristo, a esperança viva em nós, que lembramos o seu nascimento como o cumprimento da promessa. Já sabemos que Ele morreu, ressuscitou e Ele vive em nós. Que se você ainda não entregou o seu coração a Cristo, você assim o faça. Mas que esse momento possa ser um momento de paz, de celebração, onde a sua família tem antes da celebração desse momento um perdão, uma reconciliação. Ore com seus familiares, relembre o sentido do Natal e que Deus renove essa esperança no coração de vocês. Confie no eterno. Pare de buscar a esperança em coisas que murcham. Descanse no bom pastor, porque ele te carrega no colo. Encontre um ano cheio de gratidão na esperança do Senhor, porque Deus já sabe do seu amanhã e seus amados dá enquanto dormem. Você não precisa ficar ansioso, Ele está cuidando de você enquanto você dorme. Prepare o seu coração para o Natal. Deus veio ao exílio para resgatar o povo. E como que a gente prepara a nossa família? Nessa época, nossas famílias se reúnem para preparar a casa, a mesa, principalmente o coração. O Natal não começa em compras, mas na manjedoura, onde Deus mostrou a verdadeira grandeza que está no que se exibe. No que está não no que se exibe, mas no que se vive. Menos ruídos, mais presença de Jesus. Que a nossa preparação seja espiritual antes de material. Preparai o caminho do Senhor. Isaías 43. E uma oração é que Jesus tire de nós as aparências, dos exageros e do vazio. E nos dê um coração simples, mas cheio de propósito eterno e de uma fé genuína. Que tu, ó Deus, seja o centro e o motivo da alegria do nosso lar nesse final de ano, nesse Natal. E queria orar agradecendo a Deus por essas lembranças da grandeza de Deus. Mais do que um bebezinho que nasceu. É um exemplo de um Deus que nos disciplina em nossos pecados, nos consola e nos restaura mesmo em nossas dificuldades e nosso afastamento, mas que nos provê e nos sustenta em tudo o que precisamos nele. Glória e honra seja dada ao nome de Cristo Jesus, porque nasceu, morreu e hoje nos renova a cada dia. Vamos orar? Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de lembrar, ó Pai, a grandeza do Senhor. Quem há de comparar o Senhor? Muitas vezes nos colocamos como grandes, ó Pai, sendo nada, ó Pai, sendo tão pequenos, pó, Deus, como uma erva que murcha e cai ao solo, Deus. Pai, que o Senhor seja grande em nós e que a gente tão logo compreenda, ó Pai, quem é o Senhor em nossas vidas, o que é ter o Senhor, ó Pai, nos carregando no colo, o que é o Senhor, ó Pai, nos consolando, o que é ter a mente do Senhor sobre a nossa mente nos conduzindo, o que é deitar num travesseiro, ó Pai, e saber que o Senhor está cuidando de nós enquanto dormimos, ó Deus. Pai, que essas verdades não saiam da nossa mente, mas se aprofundem a cada dia, ó Deus. E que, como diz a sua palavra, Deus, que o Deus da esperança encha nosso coração de todo gozo, paz, em crer, para que abundemos na esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus, acompanha cada um em seus lares, que esse final de ano, ó Pai, por mais cansativo que seja esse ano, e por mais longe e distantes, ó Pai, do seu propósito, possamos ter o consolo do Senhor. E tão logo nos aproximarmos, descansarmos no Senhor. Curtirmos e contemplarmos as coisas simples da vida, ó Pai, que vem do Senhor.
e sabemos, ó Pai, que somos pequenos diante da sua grandeza. Que o Senhor, ó Pai, se faça grandes em nós e através de nós. Eis que eu te agradeço, ó Pai, e louvo por sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.